A imprensa está ovulando, Flávio Gordon e Paulo Figueiredo. Vamos colocar primeiro a capa do Estadão aqui, uma matéria da Eliane Cantanhede, virada de mesa, minuta de golpe, militares e assessores nazistas. Tudo leva a Bolsonaro. Vejam só vocês. Mas eu quero colocar só um temperozinho, Flávio, da conversa do pessoal da turminha das meninas aqui, das mulheres da Globo News, brincando, né? Falando sobre... O post da Globo News é a maldição do dia 8. É o post deles no X. Ao longo do dia me falaram, gente, tem uma maldição, uma data que é a maldição agora dos militares e tal, e não é 31 de março. Nem 1º de abril. Não, nem 1º de abril, né, casados. Que é o dia 8. Inclusive, agora, a defesa quer cortar o dia 8 do calendário, porque foi o 8 de janeiro, agora o 8 de fevereiro, e todo mundo dizendo, o que vai acontecer no 8 de março? Vamos pagar o calendário. Duas coisas aqui que me chamam a atenção, Paulo. Primeiro, quando a gente faz um programa mais leve, é importante ressaltar isso, tá? Eu nunca fiz troça, fiz piada com uma grave injustiça, uma flagrante violação dos direitos de várias pessoas ou de uma pessoa. Essa é a diferença. Quando a gente está fazendo um programa matinal, que a gente quer que seja leve, às vezes a gente ri da injustiça que acontece contra nós. Agora, você vê os algozes, os cúmplices dos algozes se refestelando e se divertindo, meu amigo, é outra situação da vida. Eu vou colocar, Paulo, para você também falar sobre essa relação que existe entre... vamos colocar aqui o segundo link que está na parte da imprensa, que ainda é das meninas lá, falando sobre a proximidade que elas têm com os investigadores. Isso daí a Daniela Lima falando, e eu queria ouvir o Paulo sobre essa questão da fonte jornalística ou do acesso às investigações. Um investigador da Polícia Federal, eu questionava, mas você já não tem indícios para tomar até atitudes mais sérias em relação a algumas dessas pessoas? E a pessoa falou, a gente está indo com muita cautela, tudo com muito embasamento técnico, porque vai vir mais por aí. E eu só queria ressaltar que, apesar do advogado escrever na nota que imprimiu o documento, ou que o documento foi impresso, ele não disse que ele imprimiu, né? Ele disse que o documento foi impresso para facilitar a leitura do Bolsonaro. O Bolsonaro deu hoje declaração para a revista Veja, dizendo que nunca viu essa papelada. Que ele chegou a dizer que ele nem despachava, ele diz, eu nunca vi minuta golpista, e eu nem despachava com o Felipe Martins, que foi preso, e no processo aparece como o portador da minuta que é discutida com o Bolsonaro, que pregava a prisão do Moraes, do Gilmar Mendes e do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e que o Bolsonaro edita e fala, tira o Gilmar e o Pacheco, mantém a prisão do Moraes. Ele fala, eu nem despachava com ele. É o café requentado, Paulão. Minuta apócrifa, que foi o que levou à prisão da Ederson Torres, agora voltando para ser fase de uma nova operação que vem do inquérito das milícias digitais. Explica isso para uma pessoa nos Estados Unidos e fala que existe devido processo no Brasil, Paulo. Não percam as contas. Já existem 3 minutas, se eu não me engano, e as 3 são contraditórias entre si. Não percam as contas. Você tem a minuta do Anderson Torres, você tem a tal da minuta que o Bolsonaro estava despachando com o Felipe Martins, e você tem essa minuta do estado de sítio, e essa é a prova do nível assim, de loucura que existia naquela época. Porque tinha gente doida propondo coisas cada vez mais malucas. É capaz de, se alguém fizer uma busca e apreensão aqui na minha casa, achar talvez não impresso, porque eu não gosto muito de imprimir papel, mas certamente nos meus arquivos do computador, vão achar várias minutas, porque todas elas circulavam, inclusive, na internet. A minuta do Anderson Torres, o senador Magno Malta, gostava de chamar de minuta do Google, porque você, com o rápido Google, achava essa minuta, né? E, obviamente, né, o direito penal tem o estatuto, tá aqui o Marco Antônio, que é advogado, pode falar melhor do que eu, e tem alguns estatutos que precisam ser lembrados. O primeiro deles é que você precisa provar que alguém é culpado, além de qualquer dúvida razoável. Aqui nos Estados Unidos se usa muito isso, né? O que é qualquer dúvida razoável? É você perguntar, é razoável que o cara tenha uma minuta dentro do gabinete dele, um presidente que todo mundo chega com um monte de papel, aqui, presidente, tem aqui a solução para você. É razoável que esse cara tenha um documento lá jogado que não seja dele? Não, é razoável. É razoável que tenham outros, que o ministro da Justiça tenha um documento desse tipo?
É razoável. Então, ele não é culpado além de qualquer dúvida razoável. É razoável você dizer que um alienígena posou aqui e entregou a minuta? Não, isso não é razoável. Então tá bom. Então, esse é um critério bastante básico assim, para a gente entender se isso é uma prova, se isso constitui uma prova contra o presidente. Aliás, o documento inteiro, e infelizmente eu tive que ler do início ao fim, até por ter sido citado, ele não traz grandes novidades. A imprensa está ovulando, mas a maior parte das coisas que foram ditas ali já tinham se tornado públicas, seja por reportagem jornalística, seja porque eu disse várias dessas coisas no final do ano passado. E o mais curioso é que alguns veículos me acusam, e a própria Polícia Federal, talvez, é um pouco mais dúbia, me acusam de espalhar desinformação. Eu falo, ora, mas vocês estão publicando tudo aquilo que eu disse que estava acontecendo no ano passado. Como isso pode ser espalhar desinformação? O Paulo Figueiredo fez tá aqui um post dele dizendo que ia ter uma carta, que estava circulando uma carta entre militares da Ativa, um abaixo-assinado. Eu falei, e saiu o abaixo-assinado, aconteceu. Agora o Paulo Figueiredo disse que deu o nome dos comandantes militares, não sei o quê, e eu falo, e tá aí, os comandantes militares são esses que vocês estão preservando, porque, segundo vocês, não queriam dar o golpe. Tá tudo comprovado. Então, não tem nada de novo propriamente dito no documento. Tem muito pouca coisa nova. O embasamento da prisão do Felipe Martins, pelo amor de Deus. O cara ter despachado com o presidente. Ora, eu disse ontem isso no Paulo Figueiredo Show e repito aqui. A própria existência de várias minutas e os diálogos mostrando que o presidente estava sendo pressionado, mas que tinha ido, tinha voltado, que estava errático, os assessores dizendo coisas diferentes. Isso é a prova de que se haveria um crime de tentativa de golpe de Estado, ele estava ainda na fase de cogitação. E tá aqui, Marco, de novo, corrija aqui, fica à vontade para me corrigir, eu não fico nem um pouco chateado. É bom quando tem um advogado aqui, porque não é a minha formação, mas o que eu aprendi das fases, né, do iter criminis, é que a fase de cogitação não é punível em nenhum país do Ocidente. Sequer a fase preparatória para 99% dos casos. Mas a fase de cogitação, você não pode ter você não pode chegar à fase preparatória se você não sabe para o que você está se preparando. Sim. Vamos me preparar para quê? Para dar um soco na cara do Adrilles. Tá bom. Agora eu sei. Pode falar, eu quero matar o Adrilles. Eu quero dar um soco no Adrilles. Eu quero dar um soco no Adrilles. É um crime. Eu quero dar uma porrada no Paulo Figueiredo. É um crime? Também não acho que não. Não é nem eu acho, né? Não é nem eu acho. Agora, o triste, que só para fechar aqui, conectar com o que o Adrilles tinha falado antes de entrar, é que assim, há uma diferença, Marco, importante de ser registrada entre o que nós estamos fazendo aqui no Show da Manhã, o que eu faço no Paulo Figueiredo Show, o que você faz no seu programa, o que o Adrilles faz no... Todo mundo aqui sabe que nós somos jornalistas de opinião e todos sabem honestamente quais são as nossas posições políticas. Nenhum de nós aqui posa de âncora isentão. Então eu tenho ânsia de vômito quando eu olho o William Bonner com aquela fleuma dele, se fingindo de isento, falando, candidato. Eu não sei como é que o Bolsonaro não fala aquilo, Bonner, e debocha na cara dele, porque é uma coisa muito ridícula. O fato da Daniela Lima, eu não sei como é o nome dessa outra moça que estava falando com a Daniela Lima, até porque eu acho que elas são todas a mesma entidade. Elas são a mesma entidade. E a razão... muda um invólucro, pô. Isso é igual aquele... Lembra do Men in Black? Aquele cara que o alienígena, a barata entrava nele, ele ficava todo torto. É a mesma coisa. Então a entidade, a barata, está dentro de cada uma dessas. Não muda nada. Tudo que elas falam é absolutamente igual. Mas elas estão... Primeiro, elas iludem o público. Segundo, elas são muito burras.
Porque elas não entendem que as acusações, não são nem acusações tecnicamente, mas as afirmações que fazem a meu respeito, elas destroem a nossa profissão. Sim. Destroem a delas. Porque ela está se vangloriando de ter fontes, de ter falado com o cara da Polícia Federal, etc, etc. E eu digo, se o cara, informações em sigilo é crime de violação de sigilo funcional. Sim. Crime. Quem vazou as informações cometeu crime. Assim como quem vazou as informações para mim cometeu crime. Aí eu digo, assim como quem vaza as informações para revista Piauí o tempo inteiro, Eliane Cantanhede, esses caras que são meio que assessoria de imprensa do STF, quem vaza comete o crime. É um vazamento seletivo, ainda por cima, né? Sempre seletivo. Popular. Mas o jornalista que dá as informações, esse não comete crime algum, em nenhum lugar do Ocidente. Até porque você recebe a informação, é um dever nosso abri-la de ofício, né? É que nem quando aconteceu lá do vídeo do G Dias, no 8 de janeiro, que eu lembro, assim, tudo bem, o Caio Coppola chegou e falou, queria parabenizar a CNN por ter a coragem de divulgar o vídeo. Coragem, obrigação. Não tem que parabenizar nada, é obrigação de ofício. Não, mas eu dei os parabéns porque hoje em dia você tem que dar o parabéns quando alguém faz jornalismo. É uma coisa tão rara. Você fala assim, caraca, meu irmão, fez jornalismo, uau! Porra, eu lembro como é que era isso. Eu lembro como é que a CNN fazia na década de 90. Eu lembro. Exato. Eu sou velho o suficiente para me lembrar disso. É só para concluir. Essa é a destruição da profissão. Porque eu já tinha visto a acusação de crime de fake news, que não existe. Mas a acusação de crime de real news, notícia real, isso daí essa é novidade. É novidade. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.